Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Facude e hoje a gente vai falar o que leva às suas decisões. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Hoje eu quero falar sobre Pilatos e mais especificamente sobre a atuação dele sobre a morte de Jesus. Em João 18, de 29 a 31, diz o seguinte: então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Eles responderam: o senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: levem esse homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Aqui fica bem claro que Pilatos, ele não queria julgar, ele não queria essa batata quente para ele quis se esquivar dessa situação. Mas dá uma olhada no que diz o 33. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é rei dos judeus? Aqui provavelmente ele achou que Jesus ia chegar e falar: eu não. E daí ele ia poder liberar Jesus numa boa, sem problema nenhum. Mas dá uma olhada no 34 até o 38. Diz o seguinte: Jesus respondeu: essa pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente, os chefes dos sacerdotes, é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Respondeu Jesus. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é desse mundo. Então, você é rei? Perguntou Pilatos. É o senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar esse homem. Aqui ele quer um motivo para liberar Jesus, só que ele não está encontrando. Por outro lado, ele não quer ficar mal com os líderes judeus. Ele queria fazer uma média com eles. Então, agora em João 19, 1, ele fala: aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Aqui parece que ele achou então que ele ia ter uma atitude que ia agradar os chefes, né, dos judeus, chicoteando Jesus, e que daí ele estaria livre, não precisaria matar Jesus. Mas dá uma olhada no que acontece, do 2 ao 4. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheio de espinhos e puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Aqui é uma leve tentativa dele, de Pilatos, para convencer o povo de não ter que matar Jesus e para não ter que fazer o que ele sabia que era completamente errado. Ele estava percebendo claramente que aquilo era absolutamente errado. Daí no 5 e 6 diz o seguinte: então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com uma capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: crucifica, crucifica! Vocês que o levem e crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem, repetiu Pilatos. Essa era mais uma tentativa. A multidão respondeu: nós temos uma lei. A lei diz que esse homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda, porque imagina, ele já estava percebendo que tinha um poder muito grande em Jesus. E ainda, quando ele ouviu que o próprio Jesus estava falando que ele era o Filho de Deus, daí ele ficou morrendo de medo. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Isso aqui se referindo a Judas. E agora sim é que deve ter batido um pavor nele. Daí olha o que diz o 12. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador,
pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Agora eu quero que vocês observem, olha o poder da pressão, quer dizer, da multidão, estava fazendo aquela pressão toda, mesmo Pilatos sabendo que aquilo estava completamente errado. Olha o que diz Mateus 27, 18 e 19. Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Ele sabia disso. Ele sabia que o único motivo por que Jesus estava lá não é porque ele tinha feito alguma coisa errada, mas sim porque os líderes judeus estavam morrendo de inveja dele. E daí no 19 diz: enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado. Vai imaginando receber um recado desse da sua esposa na posição que estava Pilatos. Ela disse assim: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Agora sim, se tivesse qualquer tipo de dúvida do que ele tinha que fazer, as dúvidas estariam sanadas. Agora, olha o que diz o 20. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltassem Barrabás e condenassem Jesus à morte. Já o 13 diz: quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gábata. Era quase meio-dia da véspera de Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica! Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Isso já querendo mostrar que eles estavam muito interessados em fazer o que era certo, e eles estavam dizendo que o rei era o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Em Lucas 23, 7 diz: quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Está aqui mais uma tentativa para ele não ter que ser o responsável por isso. Então ele mandou para Herodes e falou: quer saber? Manda para Herodes que vai julgar. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Puxa, que saudável para a minha vida política. É muito difícil não sucumbir a essa tentação. É isso que Pilatos deve ter pensado. No versículo 19 diz o seguinte: Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Ou seja, não fui eu, foram eles, o rei dos judeus. Tudo isso aqui eu li para vocês entenderem o seguinte, que por mais que você tenha a melhor das intenções de fazer o que é certo, por mais que você queira fazer o que é melhor, e por mais que você esteja numa situação que você fala: puxa vida, é muito difícil não sucumbir a essa pressão, é muito difícil aguentar essa tentação, se você errar, você errou. Por mais que você tentou fazer o que era certo, se você não fez o que é certo, você fez o errado, você pecou. Por mais que o plano de Deus fosse que realmente Jesus fosse crucificado, Deus deu várias oportunidades para Pilatos para ele fazer o que era certo. Ele mandou um sonho para a mulher dele, ele deu várias possibilidades. Você vê que ele mesmo já tinha percebido que o problema era a inveja do chefe dos judeus, e mesmo assim ele fez o que era errado. E é assim mesmo que Deus age. Quando ele vê que a gente está numa situação, que a gente tá na iminência de fazer alguma coisa errada, ele vai mandar a gente falar para você, ele vai mandar situações, ele vai mandar oportunidades para você fazer o que é certo. Mas se você fizer o que é errado, você pode acabar com o Pilatos e acabar com uma péssima reputação para o resto da eternidade, né? Nem da sua vida, porque não foi só a vida dele até hoje, né? O resto da história da humanidade, ele é conhecido como uma pessoa que fez uma coisa errada. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.